Shalom, shalom, shalom. Eliseu do Ministério Beitiel. Aqui nós falaremos sobre Ensina-nos a orar, aula número 1. E nós vamos estar tratando sobre assunto o que é orar. Orar, o que é orar? Orar é falar com Deus. Simplesmente fale com Deus como você falaria com seu melhor amigo. Não é necessário aprender a falar com Deus, portanto, apenas fale. É o que o Senhor tem nos ensinado nesse tempo, né? E orar também nós podemos definir como é alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Orar, então, não diz respeito a obter algo de Deus, nem fazer o que para que ele haja. Ele sabe o que nós precisamos e ele já decidiu, é claro, o que vai dar, o que ele vai dar e se sim ou não, né? A oração, na verdade, só diz respeito ao alinhamento de sua vontade com a vontade dele. Mas nós veremos também que oração é encaminhar o desejo na direção de Deus. Vejamos. Orar nesse encaminhamento é orar nada mais do que desejar o melhor quando se toma conhecimento de uma tragédia, por exemplo, né? Ou desejar o bem quando se sabe que alguém está esperançoso sobre um resultado. Então, nós podemos resumir esses 2 pontos, esses 3 pontos, numa questão só. Oração é uma mistura de cada uma dessas definições. Há outras, é claro, né? Mas nós dividimos aqui em 3 assuntos. Falar com Deus, oração é o falar com Deus. Orar é também alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. E a terceira é encaminhar aquele pedido de oração na direção de Deus. Coisas diferentes, mas complementares umas às outras. Mas nós vamos ver agora o que é que Deus fala a respeito deste assunto, a respeito da sua palavra. Vejamos. A palavra de Deus sempre produzirá o que foi proclamado por Deus. Então, vejamos aqui Isaías 55, versículo 10 e 11. Vamos entender este princípio que é fundamental para nós observarmos o que Deus diz. Olha, diz assim Isaías 55, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Ou seja, nós podemos dizer que assim como o Monte Hermon desce lá dos cumes gelados a Israel, descem vão se desfazendo aquele gelo no cume e vai formando rios, né? E vai chegar a um ponto que vai atingir a planície, vai regar aquela planície e vai fazê-la fecundar, brotar sementes, pastagens e assim por diante. E vai dar, é claro, pão para aquela pessoa que come, né? A mesma coisa o Senhor está nos falando aqui, que é a palavra que sair da sua boca, será como essa chuva. E ela não vai voltar para ele vazia, ela vai ter um destino próprio, vai realizar tudo quanto lhe apraz. Vamos ver então um exemplo bem claro a esse respeito na palavra de Deus, tá bem? Vamos ver um exemplo prático para nós compreendermos o que está sendo dito aqui.
Então, exemplo número 1, estou passando, vamos dizer que eu, Eliseu, estou passando por uma situação difícil. Então a minha oração deveria ser, vamos colocar aqui, irmãos, em 2 passos, e nós vamos ver a conclusão, tá bem? Então, passo número 1, o que eu tenho que fazer? Estou passando uma situação difícil. Então, eu vou me apropriar da palavra de Deus. Senhor, a tua promessa declara, Isaías 54, versículo 17: não prosperará nenhuma arma forjada contra ti. Essa é a promessa de Deus. Então eu tomo a palavra como verdadeira, ok? Então vamos passar para o passo número 2. O passo número 2, eu vou devolver a Deus esta oração assim: Pai, eu te louvo porque nenhuma arma forjada contra mim, Eliseu, prosperará. Tu farás que sejam derrotados na minha presença os inimigos que se levantam contra mim. Por um caminho saíram contra mim, mas por 7 caminhos fugirão da minha presença. Nós estamos nos referindo aqui ao princípio que está em Deuteronômio 28, 7. Eu estou declarando a palavra. Tu és o meu escudo e proteção em todas essas perseguições que vieram contra mim, pois em Cristo sou mais do que vencedor. Aleluia. Então, quando eu entro nessa dinâmica do passo número 1, apropriar a palavra, e passo número 2, devolver esta palavra em confiança ao que o Senhor diz, eu vou envolver a palavra de Deus e devolver para ele com fé. Então, nós estamos harmonizando a palavra de Deus e reconhecendo como a minha real fonte de orientação. Mas para nós compreendermos ainda melhor este princípio, eu vou dar um segundo exemplo que nós vamos tratar aqui. Então, exemplo número 2. Vamos dizer que Eliseu está passando por uma tremenda batalha espiritual. Eliseu está passando por uma tremenda batalha. Então, a minha oração poderia ser esta aqui. Então, passo número 1. Senhor, a tua promessa declara, quer dizer, a tua palavra promete isso. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Quer dizer, dentro da batalha espiritual, eu estou reafirmando a palavra de Deus. Em todas essas situações de batalha, eu sou mais do que vencedor. Vamos ao passo número 2? Então, como é que ficaria a minha oração perante essa verdade bíblica? Então, passo número 2, eu vou devolver para Deus dessa forma: Senhor, eu triunfo em todas as circunstâncias, Pai. Tu me conduzirás em triunfo, porque em todas as coisas com Cristo eu sou mais do que vencedor. Então, o resultado prático desta oração, irmãos, é o que? A palavra é devolvida a Deus carregada de fé. Por quê? Porque a própria palavra em Romanos 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, irmãos, chegar diante de Deus sem fé. Tá certo? Então, minha oração deve ser. Então, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, através da oração, por exemplo, creia que ele existe e que também é galardoador dos que o buscam. Tá bem, irmãos? Então, o que é que nós conseguimos resumir, né, concluir a respeito deste assunto? Então, para mim, para eu obter vitória nas diversas circunstâncias, o que eu vou fazer? Somente teremos uma vida de vitória se soubermos nos comunicar com Deus. Se eu consigo me aproximar e me comunicar com Deus numa linguagem que Ele compreenda, eu vou entrar primeiro como? Entrar em concordância com a sua palavra, e aí a palavra de Deus é arma poderosa, ela vai executar tudo quanto ela tem para a minha vida, para a nossa vida.
E aí eu vou ter uma arma poderosa de guerra contra as trevas, que é a própria palavra de Deus. Então, nós vamos notar aqui alguns exemplos a partir desse próximo passo. Nós vamos ver exemplos práticos de vida com Deus, de algumas autoridades religiosas. Vamos ver aqui. Primeiramente, veja aqui, por exemplo, o rei Davi, ele vai dar princípios espirituais que governaram a vida dele e também podem governar a nossa. Veja aqui o princípio. O rei Davi, ele enaltece grandemente o nome do Senhor. Então veja aqui o Salmo 138, 2, o que ele diz: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Eu não sei se você está compreendendo aqui que o rei Davi, ele está se prostrando, né? Diante deste santo templo, né? E ele começa o quê? Louvando o nome dele. Por causa de quê? Como diz o mineiro, né? Por causa da misericórdia, por causa da verdade, porque Deus é luz, é verdade, é vida, né? Então eu vou magnificar, eu vou exaltar, eu vou elevar acima de tudo o teu nome, o nome de Deus, e a palavra que sai da boca dele, porque é fiel. Tá certo, meus irmãos? Então, nós vamos ver agora um outro exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele expressa essa integridade do Deus Todo-Poderoso. Olha só, nós vamos utilizar João, capítulo 1, do 1 ao 3. Olha só o legado, né, que é deixado. No princípio, né, antes de todos os tempos, era a palavra, era Cristo, né? E a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Ela estava presente originalmente com Deus. Todas as coisas, quer dizer, visíveis e invisíveis, foram feitas e vieram a existir através dela. Do quê? Dessa palavra. E sem ela, nada do que veio a existir se fez. Portanto, o que nós estamos dizendo aqui? Portanto, orar. O que é orar? É apoiar, é elevar, é concordar com o caráter de Deus e com o trono onde ele habita, né, irmãos? Orar é declarar todos os atributos que Deus tem em sua essência, faz parte do caráter, da essência de Deus. Então, como é que nós podemos dizer isto? Nós podemos meditar nesta palavra, que é fundamental para a nossa vida, irmãos. Vejamos o próximo slide. O próximo slide nos diz: para isso, leitura e meditação das Escrituras são fundamentais. Por quê, irmãos? Porque eu estou alinhando a palavra ao próprio Deus e a minha oração. Então vamos ver, quando nos encontramos com Ele, Deus, né, o nosso Pai, face a face, devemos fazer com profundo sentido de fé, de quebrantamento, de adoração e devoção e muito mais coisas, não é? Então, motivo pelo qual a palavra do eterno Deus é digna de confiança, é terreno sólido, é terreno que nós podemos pisar, irmãos. Ele é um terreno maiúsculo em que podemos caminhar sem sobressaltos. Por quê? É a própria palavra de Deus. Então, nós devemos, primeiro, irmãos, ter
saber ler, interpretar a palavra e meditar nas escrituras. Porque eu vou conhecendo a vontade de Deus, eu vou alinhar a minha oração à do Senhor. Vejamos. Então, primeiro eu tenho que conhecer a vontade de Deus pela sua palavra. Então, quando nós nos disciplinamos o quê? A nossa mente. Nós geramos uma plataforma segura e fonte inesgotável. Por quê? Quando nós entramos em alinhamento com este propósito revelado pela palavra, nós vamos andar mais em confiança. E a resposta de Deus vai se materializar, vai se concretizar à nossa frente. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele pega todos esses conceitos, né, que está lá em João, que está nas Escrituras, e ele vai dizer em Romanos 2: e não vos conformeis com este século. Ou seja, eu não devo tomar a forma como acontece com as pessoas da nossa época, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu conheço as Escrituras, eu me aproprio da sua palavra, automaticamente eu vou estar alinhando a minha oração ao que o Senhor exige de cada um de nós. Vejamos. Somente com uma mente renovada, transformada, possibilita que nós descobramos o que realmente agrada ao Senhor. Veja bem o que diz 1 João capítulo 5, 14 e 15, quando diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, quer dizer, se eu estiver em oração, e esta oração for segundo a sua vontade, aí ele nos ouve. Eu não sei se você está entendendo aqui que tem que ter um alinhamento segundo a vontade de Deus, é a palavra dele. Deus só vai respaldar, vai dar apoio às palavras que ele diz. Amém? E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, ele ouviu porque é segundo a sua vontade. Sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Muito lógico aqui, faz sentido. Faz sentido porque está segundo a vontade de Deus. Aí ele vai ouvir, porque está em alinhamento ao que o que o Senhor se agrada. Vejamos agora como é que eu consigo obter a resposta dessas orações. Então, comece a oração com a resposta. Então, imagine Davi orando. Presta atenção, eu estou dando aqui um exemplo negativo. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Deus, supre as minhas muitas necessidades. Eu estou precisando tanto de ti, estou tão cansado, com tanta fome. Leva-me a um lugar onde possa ser saciado. Livra-me dos perigos da morte que está me rondando. Estou me sentindo tão desamparado. Fica comigo. Toma conta dos meus inimigos. Esta será que é a oração do rei Davi, irmãos? E aqui eu coloquei que 1000 vezes não, de forma alguma. Davi ora a palavra de Deus. Vamos ver isso? Ele ora com fervorosidade, fervorosamente, com a certeza da vitória. Ele diz o quê? Senhor, tu és o meu pastor, nada me faltará. Veja que a oração dele é cheia de conteúdo. É o Deus, é o pastor dele. E vamos então aprender o que ele está querendo dizer com isso. Veja como é diferente a oração acima, uma oração negativa, né? Claro, eu a inventei.
E olha aqui a postura do rei Davi, como é diferente. Ele não precisa de nada, a não ser a gloriosa presença do Senhor, porque ele é pastor. Quer dizer, ele está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada, porque o Senhor está comigo. Então, quando nós oramos com os princípios da palavra de Deus, nós vamos entrar, irmãos, numa nova dimensão de glória, abrindo espaço para o Pai agir em todas as áreas, em todas as situações. É desta forma que nós devemos tomar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que tomá-la como verdadeira, porque, como nós vimos lá em Isaías 55, ela não voltará vazia, vai cumprir tudo quanto o Senhor determina. E é claro que ela voltará a Ele, Deus, com os devidos frutos. Então, o que nós podemos dizer, resumir disso tudo? Nós podemos resumir dizendo que tomar a atitude de trazer a palavra para dentro da nossa vida. Nós devemos então nos associar a esta palavra, trazê-la para dentro das tábuas do nosso coração, certo? Não escrito só na letra fria, mas trazê-la verdadeira para dentro do nosso coração. E quando houver essa fundição, esta simbiose, eu me tornar junto com a palavra de Deus uma coisa só em unidade, como resultado dessa minha fé incondicional nele, nós vamos entrar numa dimensão de convicção, entrarmos diante do trono dele, deixando que a oração realize o que realmente Deus deseja. Veja que o Senhor espera essa atitude de nós, tanto é que ele diz aqui em Isaías 62, versos 6 e 7, numa linguagem amplificada, que diz: sobre os teus muros pus atalaia, ó Jerusalém. Atalaias aqui são pessoas que oram, que intercedem, que jamais se calarão de dia ou de noite, ou seja, eles vão estar sempre intercedendo. Vós que sois seus servos e pelas vossas orações fazeis lembrar do Senhor de suas promessas. Não guardeis silêncio, de maneira alguma. E não deis a ele descanso até que ele estabeleça Jerusalém, e a tome em louvor no planeta Terra, amados. Então, nós o que podemos concluir, né? Aqui nós fizemos um resumo e nós podemos concluir o quê? Primeira coisa, nós precisamos mudar urgentemente a nossa linguagem de oração, irmãos. Necessitamos orar a palavra, realizar um alinhamento ao que o Pai declara. Então, nossos hábitos devem ser mudados, nossa linguagem precisa ter essa real transformação. A nossa mente também impregnada de pecado é que produz uma linguagem, irmãos, que não tem nada a ver com as Escrituras, porque é cheia de frustração, de culpa, de mágoa. Meus irmãos, eu até marquei aqui, perdoe-me, mas Deus, o nosso Deus, ele vai confirmar a sua santa palavra, e não o produto das nossas inseguranças, nossas frustrações. Então, o que nós podemos ainda dizer sobre isso? Quanto mais a palavra fizer parte integrante da minha vida, mais eu serei lançado nas dimensões celestiais em Cristo Jesus, em fé e esperança. Então, quando a palavra que sai da boca de Deus e a minha vida se tornarem uma coisa só, um só coração, uma só fé, um só batido, tudo em alinhamento completo, então nós seremos inundados deste profundo amor e louvor ao Criador de todas as coisas, irmãos. Então, para nós encerrarmos, as cadeias espirituais são quebradas e o poder dos rios de águas vivas
fluirão do nosso interior. Tanto é que Isaías 66, verso 2, a parte B, diz: Mas eis, para quem olharei? Para o humilde e o contrito de espírito, que treme da minha palavra. Diante de tudo isso, então, nós podemos dizer: dediquemo-nos cada vez mais à oração e oremos com os nossos lábios plenos do fundamento da palavra de Deus. Oremos. Senhor, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome santo e tremendo, porque nós sabemos que o Senhor fez todas as coisas, Senhor, pela tua palavra santa e poderosa. E eu quero abençoar, Senhor, a cada um dos teus servos, que eles possam usar esta ferramenta poderosa que vai revolucionar a oração por este Brasil, Senhor. Ó Pai bondoso, e o Senhor possa revelar esta pérola de conhecimento para todos os teus servos, essa pérola de grande valor, Senhor, que está coadunado com a tua palavra. Eu quero te louvar, Senhor, por tua vinda ao mundo, pelo que o Senhor fez e faz por cada um de nós. Te exalto, glorifico o teu nome, pois tu és santo e maravilhoso. Pois em nome do teu Filho, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, te adoro. Amém.